Vamos agora fazer a nossa aula sobre medidas de posição, tá? Essa aula está prevista dentro de estatística descritiva, logo após distribuição de frequências, tá? Pessoal, o que que vem a ser aí as medidas de posição ou medidas de tendência central? O que elas vão fazer para nós? Elas vão simplesmente sintetizar ou resumir os resultados que estão contidos ali dentro dos nossos dados observados, tá? De forma que eles vão representar um valor central, ou seja, em torno do qual ali os dados mais vão se concentrar. Tá? Então, onde os dados estiverem mais concentrados ali, essas medidas vão entrar e vão trazer aí esse resumo próximo a esses valores, tá? Dentre as medidas que são mais usadas, tá? Compreendem a média, a moda e a mediana, tá? Então, nós vamos aprender essas três medidas para dois casos específicos, tá bom? Casos em que nós temos os nossos dados brutos, ou seja, quando eu tenho o valor individual do meu conjunto de dados, e quando eu tenho simplesmente uma tabela de distribuição de frequência, tá? Porque quando de uma tabela para dados brutos, a gente vai ver que as fórmulas vão ser diferentes sim, tá bom? E aí a gente vai lembrar algumas coisas que a gente fez lá na distribuição de frequência que a gente vai usar nesse momento agora, tá? Nossa primeira medida é a média. Então, vamos ver a fórmula da média para dados não agrupados. Ou seja, quando eu tiver ali, por exemplo, vamos supor que eu tenho três valores de dados, né, para anos. Então, por exemplo, eu tenho um aluno de 18, um aluno de 20 e um aluno de 23. Tá? O que a gente fala quando você fala em média desses três valores? Todo mundo entende, ó, eu vou somar esses três valores, eu vou dividir por 3 e vou ter a média ali da idade desses alunos, né? Então, o que eu falei ali? Ó, um aluno de 18, mais um aluno de 20, mais um aluno de 23, somei, deu 61, e divido por 3. Então, isso é o cálculo da média. Então, em média, esses alunos vão ter 20,3 anos, tá? Então, o cálculo da média, pessoal, é algo simples, é algo que todos aí compreendem mais fácil, tá? Dentre essas medidas, tá? Ela é fácil de ser calculada, tá? E o tratamento algébrico dela é simples. A fórmula dela vai ser denotada como, tá? Nós vamos chamar ela aí, ó, de x barra, tá? Então, x seria a minha variável, por exemplo, altura, peso, idade, tá? Volume, né? E aí, ou qualquer outro valor aí, outra variável que a gente estiver trabalhando. Então, ó, o meu x barra, tá? Então, essa barrinha aqui sobre o x significa que é uma média, tá? Vai ser o somatório de i, de 1 até n, de xi dividido por n. Então, eu faço a soma de todos os valores do meu conjunto de dados brutos e divido pelo total de valores ali que a gente efetuou essa soma. Observem aí o primeiro exemplo, tá? Calcule a média semestral de 6 alunos do curso que tiveram notas da seguinte forma: 60,5, 72, 98, 83, 88 e 79. Simples. Então, eu tinha lá no final do período 3 alunos que tinham essas notas, eu queria saber, qual foi a média aí desse semestre? Então, vamos supor que é uma disciplina ali que tinham somente esses 6 alunos. Então, a gente vai fazer lá o cálculo de x barra, vai ser igual ao somatório de 1 até i variando de 1 até 6, de xi sobre n, né? No caso aqui, nosso n são 6 valores. Efetuo os meus valores e divido por 6. Aí alguém poderia perguntar, eu preciso colocar esses valores em ordem crescente ou em ordem decrescente? Não, tá? O cálculo da média, a gente não precisa ordenar esses valores, basta somar, tá? Da forma que eu achar melhor. Por quê? Lá na medidas lá na mediana e na moda, a gente vai observar que a gente vai precisar ordenar esses dados, tá? Para fazer o cálculo delas. Mas nesse caso aqui não precisa. Fiz lá a soma, então, dos meus 6 valores, dividi por 6, então eu observo que a média desse semestre, tá? Foi de 80,08, tá? Então, o cálculo da média é super simples, para dados não agrupados, ou seja, são aqueles, quando eu te der um conjunto de dados, que você visualiza os valores, tá bom? Aí poderia falar o seguinte, tá, mas e quando então, professora, eu tenho um conjunto, me dado um exercício com uma tabela de distribuição de frequência? Lembrem aí da aula passada, que teve um momento lá, que eu falei o seguinte, se eu tenho uma tabela de distribuição de frequências,
né? Ali dentro eu tenho classes, dentro das classes eu sei quantos indivíduos foram contados naquele intervalo, tenho lá o meu N total, quando eu pego lá na linha do total, né, na coluna do F, que é a frequência absoluta, e eu sei quantas pessoas compreenderam ali dentro daquela tabela. Mas eu não consigo olhar, por exemplo, dentro de uma classe, eu sei que tem 5 pessoas na classe 1, por exemplo. Eu não sei dizer qual o valor exato que aquele indivíduo teve naquela faixa ali, naquela amplitude de classe, tá? Então, recordem isso aí que nós mencionamos na aula anterior. Então, como eu não consigo falar qual é o exato valor, o que a gente faz, tá? Lembra que lá nessa aula de distribuição de frequência, a gente calculou o ponto médio para cada classe? A gente fez isso, a gente criava. Primeira coisa, a gente criava a amplitude de classe, calculava, e tinha as classes bonitinhas. Qual que eram as demais colunas que a gente montava? A gente montava uma da frequência absoluta, que era simplesmente de contar o número de indivíduos lá nos nossos dados brutos, para indicar quantos tinha dentro de cada classe. Uma coluna para ponto médio da classe, uma outra coluna a gente fez a frequência relativa e a última coluna a frequência acumulada. Então, essas foram as 4 coluninhas que a gente calculava dentro ali da nossa distribuição de frequência. Então, essa coluna aí do ponto médio, pessoal, é o quê? Como a gente não sabe qual o valor exato que aquele indivíduo naquela classe compreende dentro ali daquele intervalo de classe, então a gente supõe que cada um daqueles indivíduos seja a média dessa classe, dessa amplitude de classe. Tá? E como que a gente calculava a média? Ali eram 2 valores, era o limite superior e o limite inferior. Então a gente somava os 2 limites e dividia por 2. Então é como assim, ó, se os 5 indivíduos que compreende a primeira classe, cada um deles tivesse o valor da média do ponto médio daquela classe, tá? E aí, como então fica a nossa fórmula? Então, o nosso x barra agora, pessoal, ele vai ficar somatório de i variando de 1 até n, de fi/xi. Por que fi/xi? Porque dentro de cada classe, pessoal, tem um número de indivíduos. Não é só um, pode ter um ou mais indivíduos. E cada indivíduo é como se ele valesse o ponto médio da classe, como se o valor dele fosse o ponto médio da classe. Por isso que a gente multiplica, tá? E depois divide por n, óbvio, né? Que aí eu vou somar, eu vou ver quantos indivíduos totais eu tenho ali, então eu divido por n, tá bom? Então aqui já está especificado, o n vai ser o número de observações, o xi aqui agora, pessoal, tá? Lembra que lá nos meus dados brutos, o meu xi era simplesmente cada observação, a x1, x2, x3, x4. Aqui a nossa observação, que é o xi, vai ser o ponto médio da classe, porque a gente não consegue reproduzir de uma tabela os dados brutos reais, tá? Bom, vamos então para esse exemplinho aqui, tá? E aí eu vou resolver ele na lousa para vocês, tá? Então eu vou pegar aqui um exemplinho da vida útil de 40 baterias. Então, quando eu ponho uma tabela assim, tá? Distribuição de frequência para vocês, então eu tenho aqui, ó, as classes, que são aqui é a vida útil dessas baterias, e aqui eu tenho lá, ó, os valores daquelas classes, correto? Eu tenho aqui, ó, quem que é esse X agora, pessoal? Lá na distribuição de frequência, a gente colocava PM aqui, que era ponto médio da classe. Então, observem aqui, quem que é esse X aqui, ó? O meu X é a soma do limite inferior mais o limite superior dividido por 2, porque eu estou somando 2 valores. Então, esse X aqui para nós é quem? O ponto médio da classe. Então, ó, vou colocar na lousa aqui para vocês, tá? Só para vocês não esquecerem, tá? Então, aí, ó, o meu X agora é o ponto médio da classe, tá? Lembrando lá, ó, que agora o meu x barra vai ser o somatório de f vezes x, que vai dividir n, tá bom? Observe o seguinte, pessoal, lá no slide, lembra lá que estava isso aqui, ó? Tava um izinho aqui, ó, i variando de 1 até n, de f, i, x, i, tá?
Na hora que a gente for resolver, tá? Lá na prova de vocês, pode suprimir, tá? O indicativo aqui, ó, tá bom? O zizinho aqui pode suprimir. Pode fazer simplesmente como eu fiz aqui, ó. Só que uma coisa, pessoal, cuidado, tá? Faz o somatório assim, bonitinho, tá? Não faz aqueles garranchos assim, parecendo um E ou coisa, né, esquisita, que eu preciso entender que é um somatório, tá bom? Então, pelo menos isso, façam aí, coloquem o somatório correto aí, tá bom? Vamos retornar lá para o nosso exemplo. Então, pessoal, então aqui, tá? Quem que era esse X aqui? Então, ó, só para exemplificar para vocês, o X1 lá, pessoal, tá? Ó, o X1 lá foi o limite inferior da classe 1 mais o limite superior da classe 1 dividido por 2, tá? Na hora que vocês forem fazer o exercício, tá? Não precisa deixar as contas resolvidas ali, você pode colocar direto na tabela, tá? Quem quer o limite inferior da classe 1? Eu vou olhar aqui e depois eu volto no slide para vocês. Então, era lá, ó, o limite inferior da primeira classe era 1,5, mais o limite superior daquela classe era 2,4. Então, 1,5, tá? Pessoal, sempre lembrando que a gente vai usar calculadora em tudo, tá? Então, 1,5 mais 2,4 que divide 2 vai dar lá, ó, x1 vai ser igual a 1,95. Então, o ponto médio, tá? Então, lembrando que o ponto x é o ponto médio, então o ponto médio aí da classe 1,95, tá? Então, a gente continuar, tá? Continuando então aqui no nosso exercício, pessoal, então aqui são os pontos médios para cada classe. Da onde que veio 2,95? Foi 2,5 mais 3,4, dividido por 2, tá? Essas frequências absolutas aqui já foi nos dada. Então, quer dizer, ó, o que eu estava explicando para vocês? Eu sei que nessa primeira classe aqui, ó, eu tive 3 baterias, né, que o tempo de vida útil delas variou de 1,5 a 2,4. Mas eu não sei falar para você, porque eu não tenho os dados brutos, eu tenho só essa tabela. Eu não sei te falar se uma bateria viveu 1,5, a outra bateria viveu 2 e a terceira bateria viveu 2,3. A gente não consegue precisar o valor dela, tá? Então, o que a gente faz? Aí, por isso que a gente usa o ponto médio da classe. É como se cada uma dessas 3 baterias, cada uma tivesse vivido 1,95, tá bom? O que eu preciso, então, tá? Voltando aqui, lá na nossa... Opa. Voltando lá na nossa fórmula, pessoal, o que eu preciso, então? A soma de FI, XI e dividir por N, tá bom? Então, eu poderia colocar no quadro e fazer aquela somatório tudo junto? Posso. Mas o que eu acho que vai ficar mais tranquilo, tá? E aí, na prova para vocês, eu vou dar a tabela para vocês com alguns valores só em branco, para testar que vocês realmente sabem calcular e preencher aqueles valores em brancos. E facilitar. Para facilitar, olha o que eu fiz aqui nessa coluna do lado, na terceira coluna. Eu já fiz, ó, uma coluna de F vezes X. Então, eu vim aqui e coloquei aqui, ó, para a primeira classe, 3 vezes 1,95, 5,85. 19 vezes 2,95, 56,5. E assim até a última classe aqui, ó, 3 vezes 4,95. O que eu tenho aqui na última linha? O total. Então, uma vez que eu fiz todas as multiplicações aqui, ó, para as 4 classes de vida útil da bateria, a gente veio aqui, ó, e pega o total. O total é 136, que é a soma de F vezes X, e o meu N é quem? É o total aqui, ó, da coluna de F, que é 40. Então, a gente volta lá no nosso quadro, tá? E faz o seguinte, ó, então, o meu X barra vai ser igual a 136, que divide 40. Então, quem que vai ser ali, ó, a minha média da vida útil, tá bom? Aquelas baterias ali, ó, 136 que divide 40. Então, elas vivem ali, em média, pessoal, a vida útil delas ali é de 3,4.
Como o exercício não deu a medida, tá? A unidade aqui de medida, então a gente deixa sem a unidade, tá? Mas se fosse, por exemplo, em horas, né? A gente colocaria horas aqui, um Hzinho, tá bom? Então, assim que a gente calcula a média, tá? Quando eu tenho dados aí que estão agrupados numa tabela de distribuição de frequência. Tendo dúvidas, a gente tira na aula, né, síncrona. Algumas características aí, pessoal, né, e importância da média. A média, pessoal, ela é muito influenciada por valores extremos na nossa distribuição. E isso acaba para nós sendo uma desvantagem. Porque quando a gente fala em calcular a média, a gente quer assim um valor que realmente centraliza, né, resume todos aqueles valores. Mas vamos supor, um exemplo, nossa turma aí, se a gente tivesse uma turma presencial, a gente tem alunos aí, todos em torno de 1,75 m, 1,80 m. E aí tinha 5 alunos de 2 metros de altura. O que vai acontecer se a gente calcular a média de altura de todos nós juntos? Esses 5 alunos, né, apesar, vamos supor que nós somos uma turma de 50, mas esses 5 alunos que possuem 2 metros de altura, na hora que a gente calcular essa média, a gente pode concluir, chegar a uma conclusão que a média da turma seja de 1,85 m, e na realidade não é tanto assim essa média. Essa média era para ser um pouco mais baixa, era para ser ali em volta do 1,80 ou 1,78, por exemplo. Só que o que aconteceu? Aqueles 5 valores extremos mais altos, eles puxaram a média para eles. E isso acaba sendo uma desvantagem, tá bom? Quando a gente estiver trabalhando uma distribuição de frequência, a média, pessoal, tá? Ela geralmente vai se localizar na classe de maior frequência. Então, ó, lembra aqui que no nosso exemplo, ó, a média deu lá 3,4, tá bom? Então, essa média de 3,4, vou voltar lá no exercício agora para vocês, ó. Se a gente olhar lá 3,4 tá aqui, ó, na segunda classe. Observem aqui, ó, que o F, que é a minha frequência absoluta, é o 19, ele é o maior entre todas as frequências. Então, sim, geralmente, tá? Não é regra. Pode acontecer que ela poderia ter caído, por exemplo, na terceira classe, que o F era 15, mas geralmente é na classe de maior frequência, tá? E na determinação da média, a gente considera todos os valores. É óbvio, né, gente? Se eu quero fazer a média de 3 valores, eu vou pegar e somar só 2. Né? E eu vou ser tendenciosa. Então, não, a gente tem que usar todos os valores ali. E ela vai ser única, tá? Então, não tem como. Se você tem aqueles 3 valores, ela vai ser um valor só, tá? Não tem como você achar 2 valores para o mesmo conjunto de dados, tá? Mediana agora, pessoal, tá? Então, já vimos 2 fórmulas da média, quando a gente tem ela em dados agrupados e não agrupados. E a mediana? O que é mediana, tá? Primeiro, então, a gente vai vir para dados não agrupados. A mediana, pessoal, tá? Então, eu tenho um conjunto de dados, tá? Então, visualizem um conjunto de dados na mente de vocês. Para eu encontrar a mediana, esses meus dados têm que estar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, tá? Então, por isso que a gente fala em rol, tá? E a mediana, pessoal, vai ser aquele valor exatamente no meio, tá? É aquele valor que está lá no meio do meu conjunto de dados, que quando a gente olhar para o lado esquerdo do meu conjunto de dados ou para o lado direito, eu não sei como vai ficar aí na filmagem para vocês, tá? Quando a gente olhar para o lado esquerdo e olhar para o lado meu direito, o que vai acontecer? Eu tenho metade de cá e metade de cá. Bom, um exemplo simples. Se eu tenho 3 canetas, tá? E aí, vamos supor que elas estão enumeradas, elas estão em ordem crescente aqui para vocês. Qual dessas 3 canetas está exatamente no meio? A preta, né, pessoal? Por quê? Porque ela deixou uma caneta de cá e uma caneta de cá. Agora, se eu tivesse 4 canetas, tá? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui para exemplificar para vocês. Se eu tiver 4 canetas, tá bom? Essa caneta é diferente, mas para mostrar. Agora eu tenho 4 canetas. É um número par, tá? Eu consigo isolar um valor sozinho de número par? Eu não consigo. Mas aí o que eu faço? Quando eu tenho número par, pessoal,
Eu pego os dois valores do meio aqui, ó, tá vendo? Eu vou unir ele aqui para vocês entenderem, tá? Então, eu vou pegar esses dois valores do meio aqui e vou calcular a média entre eles. Então, a média desses dois valores vai ser a minha mediana. Por quê? Observa que a hora que eu calcular a média desses dois, ó, ele deixou uma caneta de cá, né? Um dado de cá e um dado de cá, tá? Então, é assim que funciona a mediana. Então, vamos lá para o nosso slide, tá? Então, para a gente descobrir o valor da mediana, então a gente tem que observar se o meu N é par ou se o meu N é ímpar. Se o meu N for ímpar, tá? Um número ímpar, quem que é a mediana, tá, pessoal? A mediana vai ser o meu X na posição N mais 1 sobre 2. Pessoal, tá vendo que eu coloquei entre parênteses aqui, ó, essa formulinha, tá? Porque isso aqui é a posição do número. Lembra que depois que a gente coloca eles em ordem crescente, é a posição dele, tá? E aí, para a gente entender, eu dei um exemplinho aí curto para vocês, tá? Observem aqui, se eu tiver um conjunto, tá? O número 2, o 5 e o 8. Eu já coloquei eles em ordem crescente. O 2 é menor que o 5, que é menor que o 8. Então, meu N aqui, ó, eu tenho 3 valores. Quem que é o valor? Aqui, como é 3 valores, é lógico que a gente sabe que é o X, o 5, tá? É o valor 5. Mas aí eu vou usar essa fórmula aqui de cima, ó. Quem que é a minha mediana? A mediana vai ser o X na posição N mais 1 sobre 2. Mas quem que é o N aqui? Eu tenho 3 valores. 3 mais 1, 4. 4 que divide 2, então vai ser o X na posição 2, tá? Então, aqui, ó, esse é o X1, o 5 é o X2 e o 3 é o X na posição 3. Então, quem que é que está na posição X2? O 5. Então, a gente vem aqui e escreve, a minha mediana é o 5, correto? Então, isso quando o meu N for ímpar. E aí, a mesma coisa ó, aconteceria se eu tivesse ali 5 valores. É ímpar, tá? Quem que seria ali para mim, pessoal, a minha mediana? Vai ser o valor aqui no meio, ó, que ele vai deixar 2 para cá e 2 para cá, tá? Então, se a gente substituísse lá, ó, 5 mais 1 era 6, 6 que divide 2 é o X na posição 3, tá bom? Agora, e se meu N for par? Eu já até adiantei para vocês ali no exemplo para 4 canetas. Quando o meu X agora for par, pessoal, tá? Então, lá, eu tenho, vamos supor lá, 4 valores. Eu não tenho como, não tem ninguém aqui, ó, no meio, certo? Então, o que que a gente faz? A gente calcula a média dos dois valores centrais, tá? E aí, por exemplo, fica um para cá e um para cá. Então, o que que é a média desses valores centrais? Ó, olha lá na nossa fórmula, no nosso slide. É o X na posição N sobre 2, mais o X na posição N mais 2 sobre 2. Lembrando, tá vendo aqui a setinha, pessoal? Lembrando que isso aqui é a posição. Aí, uma vez que a gente calcula ali a posição, a gente vai lá no nosso conjuntinho, que a gente colocou em ordem crescente, e a gente observa qual a posição, qual indivíduo está naquela posição, qual o número, tá? E divide por 2, porque a gente vai fazer uma média, tá? Então, aqui eu peguei um exemplo com 4 valores, para ficar fácil. Já ordenei para vocês lá, 1, 3, 7 e 9. Então, eu tenho aqui um conjunto com 4 valores, n igual a 4. Então, ó, eu vou substituir aqui, ó, 4 que divide 2, tá? Então, x na posição 4 sobre 2, mais o x na posição 4 mais 2 sobre 2. 4 que divide 2 é 2, tá? Aqui. 4 mais 2 é 6, que divide 2 é 3. Pessoal, se para n igual a par, vai ser sempre a média dos dois valores centrais, tem que ser valores consecutivos. Não tem como eu achar x2 e x5, por exemplo, tá bom? Então, sempre vai ser valor consecutivo. Então, vai ser o x na posição 2 mais o x na posição 3. Por que eu coloco parênteses, pessoal? E acontece muito isso nas provas. O aluno chega aqui bonitinho. Aí, sabe o que ele vem e escreve aqui no final, desse lado aqui, ó, onde eu tô mostrando a seta? Ele pega aqui, ó, 2 mais 3, ele pega as posições e soma e divide por 2. Não. É o x na posição 2. Então, a gente volta lá, ó, nos meus valores que estão ordenados. Quem que é o meu x na posição 2? É o 3.
Então, eu venho aqui e escrevo 3. O x na posição 3 é o 7. 7 com mais 3, 10, que divide 2, 5. Então, a minha mediana para esse conjunto de dados é o 5. Aí alguém poderia me perguntar, professora, mas o 5, ele não tem esse valor 5 nos meus dados observados. Eu não disse que ele tinha que estar, tá? Então, o valor da mediana não precisa necessariamente ser um valor que exista ali dentro, tá? É como se fosse o seguinte, ó. Então, eu tenho os meus dados ordenados, a minha mediana, que seria exatamente o meio aqui, era no 5, tá bom? Essa é a ideia. Mas, então, se eu tenho dados não agrupados, é simples, tá? É só eu olhar essas duas fórmulas, beleza, tá? E agora, quando eu tenho uma tabela de distribuição de frequência, o que é que eu faço, pessoal? Aí a gente vai usar essa formulazinha que tá aí no slide para vocês. Aí, neste caso, pessoal, quando eu tenho lá uma tabela, tá? Então, vamos supor que eu tenho a tabela aqui de distribuição de frequência. Quando eu olho lá para a minha tabela de distribuição de frequências, tá? Eu tenho aqui o total, que são 40 indivíduos, tá? E aí, eu vou voltar aqui. Aí, o que eu preciso saber? Onde que é, lógico, 40 é par, é um N par. Então, significa, se ele é par, a minha mediana vai estar entre a média dos dois valores centrais, utilizando o N igual a 40, tá? Então, eu preciso identificar onde está a minha classe mediana, e aí, quando eu identificar aonde estão esses dois valores, tá? Então, mentalmente aí, ó, se eu tenho N igual a 40, quem que vai ser os meus valores lá? Ó, lembrando, voltando aqui, ó, no meu N par. 40 que divide 2, 20. Vai ser a média entre o x na posição 20 e o x na posição 21. Então, ó, eu preciso identificar onde que estão esses indivíduos, tá? O x20 e o x21. É isso que a gente vai fazer, tá bom? E aí, como que a gente identifica? Lembra lá na distribuição de frequência que nós aprendemos aquela coluna da frequência acumulada, que a gente só somava os valores, tá? Na realidade, aquela frequência acumulada ali, a gente está somando as posições dos elementos. E é aquela coluna que vai mostrar para nós aonde está a minha classe mediana. Eu vou fazer na lousa para vocês entenderem mais facilmente, tá? Uma vez que eu identifico essa classe mediana, então a gente vem e substitui nessa fórmula, tá? Eu identifiquei a classe mediana, eu vou pegar o limite inferior dessa classe mediana, somado com o quê? Aí eu vou abrir parênteses e vou fazer n que divide 2, menos F1A. Pessoal, o que é esse F1A? Por que eu coloquei esse F maiúsculo? Esse F1A, pessoal, vai ser a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana, tá? Eu vou fazer o exemplo para vocês, vai ficar mais simples, tá? Dividido pelo F, e aí eu coloquei aqui no índice MD, para ficar fácil de vocês lembrarem. Não precisa ficar decorando, tá? Pessoal, esse F é o quê? É a frequência absoluta. Da qual classe? Da classe mediana. E a gente vai identificar essa classe. Vezes o H. O que é o H, pessoal? O H é a amplitude dessa classe mediana. E aí a gente não vai utilizar aquela fórmula lá de A sobre K. Quando a gente tem a tabela de distribuição de frequência, se eu quero saber qual que é a amplitude para uma classe, é só você subtrair o limite superior do limite inferior. Aí você vai saber ali qual que foi a amplitude utilizada. Vou fazer um exemplo para vocês, tá bom? Aí, antes de eu passar para a resolução lá do exemplo, pode surgir a seguinte pergunta. No meu caso, vamos supor que eu tenho um conjunto de dados, uma tabela de distribuição de frequência, em que o meu número lá, o meu N é par. Aí, por exemplo, ali no caso do 40, tá? Na próxima exemplo que a gente vai fazer. Antes de eu ir para lá, eu vou explicar isso para vocês. Então, o meu N é 40. Aí, eu substituo aqui, ó, tá? Lá no meu MD, eu sei que a mediana vai estar entre a média dos dois valores centrais, que é o 20 e o 21. E se, professor, acontecer lá na hora que eu for olhar na coluna da frequência acumulada, o 20º indivíduo está numa classe
e o 21º ficou na classe de baixo. E agora? Porque classe mediana, pessoal, vai ser uma só. Você não pode achar duas medianas. A mediana ela é única, tá bom? E agora? Como é que eu vou? Qual classe eu uso? Se o meu N é par, um dos valores lá do meio está numa classe e o outro está na outra classe. Como que a gente faz isso aí? Qual que classe que eu vou usar? Aí a gente vai usar uma regra de desempate da seguinte forma: você vai olhar para essas duas classes e você vai lá na coluna da frequência absoluta. Aquele entre as duas classes que tem a frequência absoluta maior vai ser a classe que você vai usar para fazer o cálculo da classe da mediana, tá bom? Então, essa é a ideia. Depois, na aula síncrona, eu posso fazer um exemplo, tá? Para mostrar como vai ficar isso para vocês, tá bom? Agora, a gente vai, então, calcular a mediana lá para o nosso exemplo da vida útil de baterias. Como que vai ficar isso? Pessoal, então tá aqui o nosso exemplo, tá? Eu copiei ali o quadro para explicar para vocês lá da frequência acumulada, tá? Lembram lá o cálculo da frequência acumulada, pessoal? Era o seguinte, essa coluna da frequência absoluta, ela sempre vai ser dada para vocês, tá? O que consistia em calcular essa frequência acumulada, tá? É a gente tampar aqui, ó, para baixo, tá? Quantos indivíduos eu tenho na primeira classe acima? Eu tinha só 3. Agora, vamos olhar para a segunda classe, tá? Para a segunda classe, como que a frequência acumulada dela vai ser? A frequência absoluta daquela classe mais a frequência anterior. 19 com mais 3, 22. A frequência acumulada para a terceira classe vai ser a frequência absoluta dela, que é 15. 15 mais 19 mais 3, que vão dar 37, tá? E esses 3 últimos indivíduos aqui, tá? Que completa os 40 lá, baterias ali. Então, o que é a frequência acumulada para essa classe? É 3 mais as frequências anteriores. Só que, pessoal, quando a gente olha aqui, ó, aqui a gente fez o quê? A gente está contando o primeiro, o segundo e o terceiro. Né, em tempo de vida útil. Quem viveu menos, depois quem viveu um pouquinho mais depois e o terceiro. O que a gente fez aqui para a segunda classe? A gente tinha lá, ó, os primeiros indivíduos. Quem que a gente somou aqui a esses indivíduos aqui, ó? Quando eu fiz aqui, ó, 3 com mais 19, eu peguei quem viveu 4, né, na posição 4, na posição 5º, até chegar aonde? Até chegar lá, ó, no 20º, 21º e 22º. Então, a coluna da frequência acumulada, quando a gente está somando, nós não estamos somando os valores de vida útil. Nós estamos somando só as posições desses indivíduos, em ordem crescente, tá? Até chegar aqui, ó, no 40, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Olhar aqui, ó. Ó, quem que é o meu N? Tá, pessoal? O meu N é 40. Ele é o quê? Par, tá? Então, se ele é par, onde que eu vou encontrar a minha classe mediana, tá? Então, ó, para N igual a par, eu vou aqui no cantinho, ó. Quando o meu N é par, a minha classe mediana vai estar na posição X, N que divide 2, mais X, N mais 2 sobre 2, que divide 2, tá? Lembra que quando o meu meu N for par, então, ó, lembra lá que eu dei um exemplo para vocês? Eu tenho lá, então, 4 valores ali, né, um número par, então eu tenho que calcular a média dos valores centrais. Então, 40 é par. Então, onde que vai estar a minha mediana ali, ó? Na qual posição, tá? Ó, se eu substituir aqui, ó, 40 que divide 2, mais 40 mais 2 que divide 2, tá? Vou fazer aqui, no caso, a média, tá? Então, a minha mediana vai ser o X na posição 40 que divide 2, 20. 40 mais 2, 42, que divide 2, 21. Lembra que eu falei para vocês, né, pessoal? Esses números aqui, ó, eles têm que ser consecutivos, tá? Então, onde vai estar a minha mediana? Entre a posição, né, 20º e 21º.
Quando a gente foi aqui acumulando, ó, até aqui a gente somou quantos valores? 3. Quando a gente fez 3 mais 19, então a gente chegou a somar até o 22º. Pessoal, olha aqui, ó. Os valores centrais, eles estão em qual classe? Eles estão aqui nessa segunda classe, ó. Tá? Então, a minha classe mediana, ela está ali na minha segunda classe. Por quê? Porque essa coluna da frequência acumulada, a gente está somando posições, tá bom? Então, como ela está aqui na segunda classe, agora eu posso olhar para a minha fórmula e substituir os valores. Bom, quem que é, então, o limite inferior daquela classe? Então, lembrando que a segunda é o 2,5. Mais, aqui quem que é o meu N? Meu N é 40, que divide 2, menos. Pessoal, lembra que, ó, uma vez que a gente identifica a classe mediana, o limite inferior, essa frequência absoluta e esse H são da classe mediana. Esse Fão A aqui, ó, ele vai ser o quê? Da classe anterior. E vocês não podem esquecer, tá? Ele é da classe anterior. Por quê? Se vocês usarem aqui, ó, a frequência acumulada da classe mediana, aqui vocês vão encontrar um valor negativo. Então, ele não pode ser negativo aqui em cima. Eu falo isso para gravar na mente de vocês, tá? Então, só esse carinha aqui que não vai ser da classe mediana, onde está a mediana. Tá? Os dois valores que vão compreender a mediana. Ele vai ser anterior. Então, essa aqui, ó, a frequência da classe mediana é 22. Qual que é a frequência acumulada da classe anterior? É o 3, tá? Então, até pôr aqui em vermelho para vocês, ó. Então, 3, tá? Para vocês lembrarem aí. Que multiplica. Quem que é o Finho da classe mediana? Agora é o Finho. O Finho é 19. Pessoal, lembra que aqui eu vou ter que calcular a amplitude da classe? Esse H aqui, ó, não tá aqui no slide, mas eu vou colocar depois para vocês. Só um instante. Então, pessoal, eu vou colocar ali depois no slide para vocês essa fórmula aqui, tá? Do limite superior menos o limite inferior para o cálculo ali do H, tá? Então, quem que é o limite superior da classe mediana? É 3,4 menos 2,5, que é o limite inferior, tá? Então, 3,4 menos 2,5, 0,9. Então, esse 0,9, pessoal, é o que vem para cá, ó, multiplicando aqui. Agora é só conta, tá? Então, quem que vai ser a minha mediana? Eu vou colocar o resultado final, ó. 40 que divide 2 vai ser 20. 20 menos 3, que divide 19, que multiplica 0,9 e soma 2,5. Então, aqui a nossa mediana vai ser aproximadamente 3,3, tá? Então, onde que concentra ali o nosso valor mediano? 3,3, que vai ser um valor aqui, ó, que está dentro dessa minha classe mediana, tá bom? Então, se a gente tivesse aqui os meus dados brutos individuais, somasse o 20º com o 21º, ali a nossa mediana ia dar em torno desse valor, tá bom? Então, espero que não tenha ficado dúvida. Tendo dúvida, a gente tira na aula síncrona, tá bom? Agora, então, pessoal, a gente já, né, encontrou aí para mediana, tá? Para dados agrupados e dados não agrupados. E a moda? O que vem a ser moda? Moda, pessoal, quando a gente fala assim, ai, eu tô indo na loja, eu quero comprar uma roupa da moda. Aquilo que está mais comum, é o que está usando no momento. E aqui no nosso caso, moda também é isso, é aquilo que é mais frequente, tá? Então, aquele valor que vai ocorrer com maior frequência é uma moda. E aí, no caso, a moda, ela não precisa ser única, tá? Se eu tiver aí, por exemplo, um conjunto de dados assim, ó, 1, 2, 2, 4, 4. Então, eu tenho, né, 5 valores, 1, 2, 2, 4, 4.
Observa que o 2 e o 4 repetiram, né, ambos 2 vezes. E o 1 repetiu uma vez só, tá? Ele ocorreu uma vez só, o 2 repetiu e o 4 também repetiu. Então, quer dizer que nesse exemplo aqui, eu tenho 2 modas, o 2 e o 4. Nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês no slide, então eu tenho lá, ó, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 9. O que mais se repetiu aqui? O número 7. Então, a moda é igual a 7, porque é aquele que mais se repetiu. E se eu tiver um exemplo assim, ó, 2, 8, 10. Então, o 2 repetiu uma vez, o 7 uma vez e o 10 uma vez. Pessoal, ninguém repetiu. Então, se num conjunto de dados, tá? Cada elemento só se inscreveu, né? Participou daquele conjunto de dados uma única vez, então a moda não existe, tá bom? É preciso que haja repetição de um valor para que exista a moda. E aí, se eu encontrar 2 ou 3 valores que repetem na mesma quantidade, que essa quantidade seja maior, aí eu tenho várias modas, tá bom? Então, aqui eu já coloquei um exemplinho, quando eu tenho dados brutos. E agora, professor, e se eu tenho, então, uma tabela, né? Lembrando lá do nosso exemplo ali das baterias. Como é que eu faço? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar na coluna da frequência absoluta. A classe que tiver o F maior, tá? A gente vai considerar aquela classe sendo a classe modal, ou seja, é a classe onde possivelmente aquele valor que mais se repete, ele está dentro daquela classe. E uma vez identificada a classe modal, a gente substitui nessa fórmula aqui, tá? MO, tá? De moda. A moda vai ser igual ao limite inferior dessa classe mais ΔI, que divide ΔI mais ΔI vezes H. Esse H, pessoal, que é a amplitude da classe, a gente vai calcular da mesma forma que a gente fez para a mediana. É o limite superior da classe menos o limite inferior. Quem que é esse ΔI aqui, pessoal? Aí tá aqui embaixo, ó. O ΔI vai ser a frequência absoluta da classe modal, né? Aquela classe que tem o maior F, menos a frequência absoluta da classe anterior, tá? E o ΔI é a frequência da classe modal menos a frequência absoluta da classe posterior, tá? Então, essa aqui é a fórmula para a gente calcular a moda, tá bom? E agora, então, para a gente finalizar aqui o nosso exemplo, vamos olhar para essa tabela de dados aqui. Então, eu tenho lá a vida útil ali das baterias, onde eu tenho a minha frequência absoluta, que é a coluna ali, onde a gente vai encontrar a nossa classe modal, tá? Então, vamos para a nossa resolução. Então, pessoal, nós temos lá no nosso exemplo que a gente está fazendo lá das baterias, tá? Então, a gente tinha aqui as classes e a frequência absoluta daquelas classes. Qual que é a classe modal, tá? Pelo que eu acabei de falar para vocês, a nossa classe modal é aquela classe que tem a coluna, tá? A classe ali que tem o maior frequência absoluta, que é o F, tá? Então, se a gente olhar aqui no F, ó, o maior aqui é o 19. Então, significa que a nossa moda aqui, ó, ela está, o valor que mais se repete está dentro dessa classe, porque o 19 é o maior deles, tá? Geralmente, pessoal, tá? Porque se a gente lembrar aí da mediana, a mediana também estava na segunda classe. Geralmente, tanto a média quanto a moda e a mediana, elas vão estar sempre dentro da mesma classe. Não é regra, tá? Pode acontecer delas ficarem em classes separadas, mas geralmente, tá? Elas ficam na mesma. Por quê? Porque as três medidas, elas tendem a mostrar para nós o valor central ali daquele conjunto de dados, tá? Então, como a minha moda está na segunda classe, agora eu vou então olhar para a minha fórmula, tá? O que eu preciso aqui? Da amplitude da classe. Como que eu encontro essa amplitude da classe? Vai ser o limite superior dessa classe, que é 3,4 menos 2,5, tá? A gente já tinha calculado no anterior. 3,4 menos 2,5, a gente tem aí que essa amplitude da classe é 0,9. O que é o meu ΔI, pessoal? O meu ΔI aqui, ó, é a frequência absoluta da classe modal, que é quem? O 19, tá? Menos a frequência absoluta da classe anterior, tá bom? Aqui é a abreviação. A classe anterior é 3. Pessoal, 19 menos 3, 16.
tá? O que é o meu delta 2? É a frequência da classe modal, que é o 19, menos a frequência da classe posterior, que é a classe para baixo, ó, classe modal, classe posterior. 19 menos 15, 3, tá? Opa, 3 não, gente, 4. Uma coisa, tá? Que eu não comecei com vocês. Não sou boa de fazer conta de cabeça, gente. Estatístico fica viciado nisso aqui, mesmo conta pequena, tá? Às vezes a gente tá aqui falando, a gente acaba nem concentrando, tá? E quando a gente faz 15 mais 4, aqui 19. O que acontece, pessoal? Agora eu vou substituir esses valores aqui na minha mediana, tá? Mas antes de eu substituir, vamos supor que esse 19 tivesse aqui, tá? Só para exemplificar, mostrar para vocês uma característica aqui. Eu vou trocar aqui de propósito, só antes da gente substituir aqui, para eu explicar algo para vocês, tá? Vamos supor que tivesse assim, ó, 19 aqui e o 3 aqui, tá? Observe que se a minha classe modal, se o meu F maior fosse a primeira classe, o que ia acontecer aqui no cálculo do delta 1, tá, pessoal? Quando eu fizer aqui, ó, 19, que aí teria que ser o F da classe modal menos a frequência da classe anterior. Só que vamos supor que essa minha classe modal fosse a classe 1. Gente, eu tenho classe anterior? Não tenho. Então, o que eu substituiria aqui? 0, tá? E a mesma coisa aconteceria se o meu 19 fosse aqui, ó, na última classe, tá? Quando a sua frequência, a sua classe modal for a última classe, aqui no seu delta 2, quando você for substituir aqui, ó, o F para a classe posterior, você não vai colocar o N, você vai colocar 0, tá bom? Então, aí é só um parênteses aí para explicar para vocês se, né, se vocês forem resolver algum aí e acontecer isso, tá? Então, vou voltar aqui, o exemplo anterior era 3 aqui e 19 aqui, tá bom? Então, agora vamos fazer o cálculo aí da nossa moda, tá? A nossa moda, quem que é o limite inferior da segunda classe? 2,5 mais 16, que divide 16 mais 4, que multiplica 0,9. Vamos na nossa calculadora. 16, que divide 20, tá? Que multiplica meio, ó, 0,9, mais 2,5. Pessoal, aqui a nossa moda é de 3,22. Bom, então essa aqui, então, ou seja, o valor que mais se repete aí, tá? Está em torno de 3,2. Então, essa é a moda lá para o nosso exercício. Então, pessoal, nós finalizamos aqui as nossas 3 medidas: média, mediana e moda, tá bom? Agora, vamos seguir aqui e calcular um exercício, né? Fazer um exercício para cada um dos dois tipos de conjuntos de dados, ou com dados agrupados e um com dados não agrupados, tá? Então, observem aí, encontre a média, mediana e a moda para resistência ao cisalhamento, tá? Que é medida em megapascal, de uma junta soldada de uma determinada forma, tá? Isso aí foi um artigo aí, esses dados eu tirei de um artigo aí, de um livro, tá bom? Esse aí é o título do artigo. Então, tá ali, pessoal. Aqui estão os valores, então, tá? Dessa resistência ao cisalhamento. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, contar quantos dados eu tenho e colocar esses dados em ordem crescente, tá bom? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu peguei um exemplo pequeno, tá? 11 valores. Então, a gente consegue, sim, olhar eles aqui, colocar eles em ordem crescente. Mas na lista de vocês, eu devo dar um conjunto, às vezes, com uns 20, 30 elementos. Vocês jogam esses valores no Excel e pede para classificar. E aí vai ficar fácil de vocês observarem, tá? Colocar em ordem e poder fazer os cálculos necessários, tá? Então, vamos aqui à resolução deste exercício.
Bom, pessoal, então aqui a gente tem o meu primeiro exercício. Então, o que que eu fiz aqui, tá? Como era um conjunto pequeno, eu já coloquei aqui para vocês em ordem crescente, tá bom? Então, a gente pegou do menor para o maior. Primeira coisa que eu pedi lá, o cálculo da média. O que que é o cálculo da média? Lembra lá? Ó, é a soma de x sobre n. Lembra que eu falei para vocês que não precisa colocar o índice izinho, tá bom? Então, somatório de x sobre n. O que que a gente pode fazer? Ou pegar a calculadora e ir somando manualmente, ou se vocês colocaram no Excel lá, por exemplo, pede para somar o total. Mas aí na calculadora aqui de vocês, tá? Vou chegar mais próximo aqui. A gente pode fazer a seguinte coisa, tá? A gente pega aqui, ó, vai limpar a memória dessa calculadora, tá? A gente vai apertar aqui, ó, Shift, RCL, tá vendo aqui, ó, Shift Mod, aí o SCL aqui é 1, a gente vem, clica no 1, dá igual, vai aparecer aqui, ó, Stat Clear, tá? Eu não vou clicar porque eu já coloquei os meus dados na memória. Então, Shift Mod 1 igual. Aí vai limpar a memória da estatística. Ah, só lembrando aqui que a gente, quando clicar aqui no mod, tem que estar nesse mod SD aqui, tá, pessoal? Então, estando no mod SD aqui, eu clico no 2, então tá lá, tá? Como que eu vou fazer para inserir os meus valores lá? Então, eu venho aqui e coloco aqui, ó, 4.4 e aperto aqui, ó, M+, tá? Eu não vou apertar porque eu já tá lá na memória. Aí eu aperto M+, aí eu vou pro próximo lá, 16.4 M+, até chegar no último, tá? E aí, se vocês observarem aqui nesses dois quadradinhos, aqui está escrito SSUM, que é de soma, e SVAR, que é de variância, tá? Quando a gente clicar aqui, ó, Shift SSUM, ele vai aparecer aqui para nós, ó, somatório de x ao quadrado, somatório de x e n. Então, eu vou verificar lá, ó, que meus 11 valores estão lá dentro, né? Não tá. Não tá por quê? Porque eu fiz no mod, né? Como eu tinha colocado aqui no início o mod, ó, 2, aí limpou. Então, eu vou aqui, ó, só vou fazer para vocês. Shift Mod SCL. Tá vendo que já apareceu o Stat Clear? Então, agora eu vou digitar lá, ó, 4.4M+, 16.4M+, 22.2M+, 30M+, 33.1M+, 36.6M+, 40.4M+, 66.7M+, 73.7M+, 81,5 e, na realidade, aqui, não sei se vocês observaram, 109.9M+, tá? Então, tá lá, aparece 11 valores. Só que na hora que eu coloquei o M+, aqui, eu não tinha ido o 81. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Para na hora que a gente for inserindo os dados, dar certinho os valores, tá bom? E aí, uma vez que você, então, tem lá os dados no seu conjunto, no seu banco de dados, tá? Vou voltar aqui perto para vocês, tá? Se a gente vier aqui, ó, no SVAR aqui, se a gente colocar Shift e SVAR, tem a média, tá vendo? Direto aqui, que vai ser 1, tá? E aí, quando você clicar nesse 1 aí, você já aparece direto lá, a sua média vai ser 46,8, tá? Por quê? Porque esse somatório de x aqui vai dar 514,8 dividido por 11. Então, aqui a nossa média vai ser 46,8, tá? Esse 46,8, lá no nosso enunciado, ele tinha, tá? Vou colocar aqui, ele tinha medida, tá? Unidade de medida, que é o megapascal, tá? Então, essa aqui para nós é a média ali para o nosso conjunto de dados, tá? Vou voltar aqui para vocês no enunciado, tá? Ó, então, aqui está o enunciado para vocês, aqui a gente observa que tem a unidade de medida. Então, pessoal, continuando aqui, só vou corrigir aqui, que eu parei para verificar, quando a gente faz a soma certinha aqui, vai ser 514,9, tá? Eu fui verificar ali, porque aquela hora eu tinha entrado com a soma e estava faltando, tá? O valor ali. Então, aqui vai dar 514,9 dividido por 11, porque eu tenho 11 valores, tá? Então, vai ser aqui aproximadamente 46,8. E a minha mediana? Bom, a mediana, o que a gente tem que lembrar? Olhar quem que é o meu N. Então, o meu N aqui, eu tenho 11 valores, tá?
Então, desses 11 valores aqui, quem que vai ser a minha mediana? A minha mediana vai ser o x na posição n mais 1, que vai ser 11 mais 1 que divide 2. Pessoal, 11 mais 1 é 12. 12 que divide 2 é o x na posição 6. Não vem aqui e coloca isso aqui não, tá? 6. Aí isso aqui é errado. Então, esse 6 aqui, pessoal, lembrando que é a posição. Bom, então, ó, o que é a posição? Esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, x3, x4, x na posição 5, tá? Se a gente fosse colocar aqui, ó, parênteses. Quem que é o x aqui, pessoal? Ó, esse aqui é o x na posição 6, tá? Então, ó, a minha mediana aqui, tá? Quem que é o valor dela? 36,6. Opa, vamos colocar a unidade de medida aqui. Megapascal, tá? Então, aí, esse é o cálculo da minha mediana. Agora, a moda, pessoal. Algum valor se repetiu? Não. Nenhum valor ali, ó. Olhem que eles são únicos. Eles ocorreram uma única vez. Então, essa moda aqui para nós, ela o quê? Ela não existe. Tá bom? Então, nesse caso aqui, é uma moda que não existe, tá? Então, esse exercício finalizado. Vamos agora para o enunciado do nosso segundo exercício, que compreende uma tabela de distribuição de frequência. Pessoal, observem aqui então. Eu quero que encontrar a média, a mediana e a moda para 36 cabeças de repeats, tá? Para o diâmetro deles. Lembrem aqui que vocês, lá na aula de distribuição de frequência, a gente construiu essa tabela aí de distribuição de frequências lá, tá bom? Então, eu estou mostrando ela aqui para vocês. Então, essa aqui é a nossa tabela. Lembrando que o X é quem, pessoal? O X é o ponto médio da classe. O F é a minha frequência absoluta, tá? E o Fão a minha frequência acumulada, tá bom? Então, vamos aí na resolução deste exercício. Pessoal, então aqui no nosso quadro, o que a gente tem aqui, tá? A gente, então, agora quer calcular a média, moda e mediana para esse conjunto de dados aí numa distribuição de frequência. Bom, o cálculo da média, então, x barra é igual ao somatório de f, que é, né, a frequência absoluta daquela classe, vezes o x. Lembrando, pessoal, tá? Que esse x aqui, ó, é o ponto médio da classe, tá? Então, o que acontece? Eu vou voltar ali no PowerPoint para vocês, que eu já fiz esse somatório aqui lá na tabela, para facilitar. E dividido por n. Lembrando aí, ó, tá? Que o nosso conjunto de dados aí eram 36 cabeças de repeats, tá? Então, olhem aqui no PowerPoint para vocês observarem. Eu já peguei aqui, ó, e multipliquei o F vezes o X. Então, a gente vai vir aqui no quadro, ó, e pegar esse valor, ó, que é o somatório ali, que deu de 242,22. Dividido por 36, tá? Então, a gente vai pegar ali, ó, tá? Pegar aquele valor, 242,22, dividido por 36, a média ali do diâmetro, pessoal. Então, a gente vai aproximar ali para duas casas decimais, vai ser aproximadamente 6,73, tá? Então, esse aqui é o cálculo da nossa média, tá? Mediana agora, pessoal. Lembrando lá na mediana, então, o nosso N é de 36. Então, se ele é par, tá, pessoal? Então, aqui ele é um número par. Então, a nossa fórmula para encontrar pela coluna da frequência acumulada os dois valores centrais é por essa fórmula aqui, ó, x na posição n sobre 2, só que 36 que divide 2 é o x, 18. 36 com mais 2, 38, que divide 2, o x na posição 19.
Então, a gente vai lá naquela coluna da frequência acumulada e vai observar onde que tá esses dois indivíduos aqui, ó, na posição, o décimo, né? Seria aí, ó, o 18º e o 19º, tá? Eu estou em busca de qual classe que eles se encontram. Vamos lá para o nosso slide, tá? Se a gente observar aqui, ó, olha aqui na frequência acumulada. Quando eu fiz 3 com mais 5, deu 8. Então, quer dizer que nessa classe aqui, ó, eu somei até o 8º. Então, não tá aqui o 18º e o 19º. 8 com mais 5 deu 13. Eu ainda não cheguei neles, tá bom? 13 com esse 6 aqui, ó, eu cheguei aqui até a qual posição, pessoal? Até a 19ª. Então, significa que a minha classe mediana, pessoal, é essa classe aqui, tá? Então, ó, a minha classe mediana vai ser exatamente esta classe. Por quê? Porque 19 aqui eu contei desde o primeiro, né, que a gente começou aqui, ó, e fui até o 19º. Então, aqui, ó, compreende a minha classe mediana. Então, quem que é o limite inferior dessa classe aqui, ó? 6,71. Então, o limite inferior da classe é 6,71. Como que eu vou calcular a amplitude de classe aqui, ó, para essa classe? É simplesmente vou fazer 6,74 menos 6,71, que eu vou encontrar 0,03, tá? Vai ser aí a minha amplitude da classe, tá? Então, voltando aqui para o nosso quadro, ó, tá? Que vou ficar alternando aqui. Então, o limite inferior é 6,71, tá? A amplitude da classe vai ser 6,74, que é o limite superior menos o inferior, tá? Que aí vai dar o 0,03. E aí aqui eu substituo, ó, n que divide 2, pessoal, eu já vou colocar 18, tá? Porque aqui é 36, tá? 36 que divide 2, 18. Menos, tá? Aí, pessoal, a amplitude da classe aqui eu já tenho, que é o 003. Lembra que eu falei para vocês que a única pessoa que é um intruso aqui, ó, esse Fão A aqui é da classe anterior à classe mediana, tá? Então, esse aqui é da classe anterior e o Finho é da classe mediana. Então, vamos observar lá no nosso quadro. Se a gente olhar aqui, ó, essa aqui é a minha classe mediana, a quarta classe, tá? Quem que é a frequência absoluta dela? 6, que é o que a gente vai colocar no denominador. E quem que vai ser a frequência acumulada da classe mediana? Então, não é o 19, é o 13 aqui, ó. Então, a gente vai pegar esse 13 aqui, o 13 aqui a gente vai substituir aqui, ó. Então, esse 13 aqui, eu vou até circular ele também de novo de vermelho, para você lembrar que ele é da classe anterior à classe mediana, tá? Agora é conta, tá bom? Agora é só a gente pegar a calculadora e fazer conta. 18 menos 13, que divide 6, que multiplica 0,03, que soma 6,71. Então, a gente vai ver ali aproximadamente 6, então a minha mediana aqui, ó, vai dar aproximadamente 6,73. Tá? Notem que bateu até inclusive com a média, tá bom? E por último aí, agora a nossa moda. Quem que é a minha classe modal, tá? Então, aqui só para escrever aqui, ó, a minha classe mediana foi a quarta classe. Quem que vai ser agora a minha classe modal? Então, se a gente voltar aqui, ó, lá no nosso no enunciado, na nossa tabela, a gente vai olhar aqui na frequência absoluta. Quem que é o maior Finho aqui, pessoal? Onde que ele se encontra? Ele se encontra na quinta classe. Observem, então, que eu falei para vocês que geralmente, tá? Geralmente a moda e a mediana podem estar na mesma classe, mas não é regra, tá? Então, o que a gente verificou aqui, pessoal? A gente verificou que a mediana, ela estava aqui, ó, na nossa quarta classe, e a moda ficou, então, ali para nós na quinta classe, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, a nossa moda ficou na quinta classe. Por quê?
porque ela é o maior F'inho, tá bom? Uma vez, então, que eu identifiquei essa classe, vamos lá pegar os nossos valores, tá? O que eu vou precisar lá? Do limite inferior da classe. Então, o limite inferior para essa classe aí vai ser 6,74, mais o meu delta 1 é a frequência absoluta dessa classe, que é 9, menos a frequência da classe anterior, que vai ser o 6, tá? Então, 9 menos 6, 3, tá bom? E o delta 2 vai ser a frequência da classe modal, que é 9, menos a frequência da classe posterior, que é 4, tá bom? Então, 9 menos 5, 4. Então, voltando aqui para o nosso quadro, ó, então aqui está o 6,74, tá? Aqui a gente tem o cálculo do delta 1 e do delta 2, 9 menos 6, 3, 9 menos 5, 4. Agora a gente substitui aqui e faz o cálculo, tá? Então, 3, que vai dividir 3 com mais 4, vezes. Pessoal, aí eu teria que calcular o quê? A amplitude da classe, tá? A amplitude da classe seria o limite superior menos o inferior, tá? O limite superior lá, tá? Vamos voltar aqui no enunciado para mostrar para vocês. Ó, para a minha quinta classe era 6,77, tá? Então, 6,77 menos 6,74 também vai dar o mesmo 0,03, tá? Então, a gente vem aqui, multiplica por 0,03 e aí agora conta, tá? Então, 3 que divide 7, então, ó, 3 que multiplica 0,03, que divide 7, que soma 6,74. Então, aqui, pessoal, a nossa moda aqui vai ser aproximadamente 6,75, tá bom? Então, aí, pessoal, está o cálculo, então, para as nossas três medidas. Então, na aula de hoje, nós vimos, então, as definições e as formas para calcular média, moda, mediana. Vimos aí um exemplo para dados agrupados e um exemplo para dados não agrupados. E agora a gente vai ver as medidas de dispersão, tá? Por que a gente utiliza elas? Que vai ser a nossa próxima aula e eu te espero lá.